Quando você não entender que as suas escolhas, elas são só consequência do que você pensa e do que você sente, você vai viver não eterno efeito sanfona. Por que que só fazer dieta e fazer atividade física não é o suficiente para você conseguir emagrecer? Porque aquilo que a gente come e se a gente faz atividade física ou não, é somente o nosso comportamento. E quando a gente fala de comportamento, a gente está falando da terceira engrenagem. Tem duas engrenagens que antecedem o nosso comportamento, que é o nosso pensamento e o nosso sentimento. Então, para eu estar vindo aqui hoje, estar gravando esse vídeo para você, qual é o comportamento que eu estou tendo? Eu estou gravando um vídeo, mas para que eu decidisse vir aqui gravar esse vídeo, antes eu pensei e senti, para daí eu conseguir ter esse comportamento. Com relação às nossas escolhas alimentares, é exatamente assim. Você tem duas engrenagens que apenas refletem no seu comportamento. Então você pensa e sente e assim você se comporta. Por isso que é tão difícil a gente conseguir mudar um hábito sem ter esse entendimento, porque a gente não consegue mudar um comportamento a nível de comportamento. O que que isso quer dizer? Quando você recebe uma orientação do que você precisa fazer, então entenda que o fazer é se comportar. Quando você recebe uma orientação do que você tem que fazer, então do que você tem que comer, ou do exercício que você tem que fazer, ou a frequência que você tem que se exercitar, ou o tipo de exercício, então quando você recebe uma orientação, olha, você precisa beber no mínimo X litros de água por dia. Tudo isso, tá, a gente está recebendo uma orientação de mudança de comportamento. Porém, o nosso comportamento a gente não consegue mudar sem observar o que a gente pensa e sente sobre aquilo. Por quê? Porque o nosso comportamento, ele é apenas a manifestação, é somente a consequência do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo. Então, não dá para você mudar um comportamento sem você mudar aquilo que você pensa e sente sobre aquilo. Por isso que muitas pessoas, elas emagrecem, depois elas voltam a engordar. Mais especificamente, 95% das pessoas que emagrecem depois de um ano, elas voltam para o peso anterior ou mais. Por quê? Porque elas furaram a ordem, porque elas pularam etapas. Então a gente não está trabalhando na causa, a gente só está trabalhando na consequência. É a mesma coisa, vamos supor que tem uma umidade aqui nessa parede, aí eu vejo que ela está úmida, eu vou lá e falo, nossa, essa parede está úmida, mas quer saber? Vou passar uma lixa aqui, vou passar só uma tinta e bora lá, vamos que vamos, vida que segue. O que que vai acontecer? Daqui a um tempo, essa parede vai estar úmida de novo, e aí eu falo, nossa, ela está úmida de novo. O que que eu vou fazer? Ah, vou lá, vou passar uma lixa, vou passar uma tinta de novo. E daqui a um tempo, o que que vai acontecer? Essa parede, ela vai estar úmida de novo. Por quê? Porque eu trabalhei somente o problema na parte externa, na parte de fora, enquanto que eu deveria ter olhado para a causa. Então, vamos supor que de repente tem aqui um encanamento furado, ou então tem um vazamento nessa parede, sei lá, tem alguma coisa interna dentro dessa parede que faz com que, com o tempo, ela fique úmida e embolore. Então, os nossos comportamentos é exatamente assim, a gente precisa entender. Eu me comporto dessa forma, mas o que é que eu penso e sinto com relação a isso? Porque eu entendi agora que o meu comportamento é somente consequência daquilo que eu penso, do que eu sinto. Então, a partir do momento que a gente vai começando a entender isso, a gente vai começando a fazer os desbloqueios de mentalidade. Por quê? Porque eu vou começando a, primeiro, ter consciência da forma como eu penso, dos pensamentos que eu tenho, e aí eu vou começando a identificar os meus bloqueios. Por quê? Porque os meus bloqueios que me impedem de emagrecer, eles é que estão manifestando o meu comportamento. Então, por exemplo, se eu sei que para conseguir alcançar aquele corpo que eu desejo, eu preciso fazer musculação, vamos supor. Não, eu preciso fazer musculação. Para eu ter aquele corpo que eu quero, eu preciso fazer musculação. Mas de repente, você pensa, você acredita, isso é uma crença que hoje já mudou, mas por muito tempo foi uma crença coletiva de que fazer exercício era futilidade.
né? Por muito tempo, fazer exercício, principalmente musculação, não foi visto como uma coisa voltada para a qualidade de vida, para a saúde, era para pessoas que cultuavam o corpo, que pensavam somente em estética, era muitas vezes visto como uma futilidade. Então, se de repente você ouviu isso de alguém e lá no seu inconsciente você acredita nisso, ah lá, essa pessoa aí tá na academia porque tem tempo. Ah, essa pessoa ela é muito fútil porque ela só pensa no corpo. Tem uma outra crença coletiva que é a pessoa que pensa muito no corpo não estuda a mente, ou ela é bonita ou ela é inteligente. Então, tudo isso pode ser que esteja enraizado aí em você e faz com que você não consiga ter aquele comportamento. Por quê? Porque existe uma necessidade inerente do ser humano que é ter essa coerência entre aquilo que eu acredito que está lá no meu inconsciente, que representa 95%, e aquilo que eu faço. Então, na hora que eu tô lá na academia, se você acredita que é futilidade, que é perda de tempo, ou então que são pessoas fúteis, que são pessoas que pensam no corpo, mas não estudam, não são inteligentes, se você tá ali, você tá recriminando aquilo que você está fazendo, você tá indo contra, você está julgando, ainda que de forma imperceptível, o seu comportamento. Então, se você não identificar o que é que você pensa com relação àquilo, você não vai conseguir ser constante, você não vai conseguir manter aquilo por muito tempo. Por quê? Porque internamente há uma rejeição daquilo que você está fazendo. Então, o querer, ele não supera o que está lá no seu inconsciente. E muitas vezes, se você pensa, por exemplo, ah, não, mas academia é uma futilidade, e você vai parar, e você vai meditar, você vai refletir com relação a isso, você vai ver se faz sentido isso para você ou não. Mas eu já tive clientes que tinham sim essa mentalidade, tinham sim esse bloqueio, e elas simplesmente não conseguiam. A partir do momento que elas identificaram isso, a gente começa, que é um processo de desbloqueio, para que a gente consiga fazer aquilo que precisa ser feito. E aí conseguir mudar o comportamento. Mas por quê? Porque se a gente para pensar, caramba, hoje N, né, estudos já indicam que a academia não é futilidade, tanto que um idoso que está com problema de movimentação, o que é recomendado para ele? Musculação. Então, se fosse futilidade, idosos não perderiam seu tempo fazendo, né? Então, hoje, N estudos já comprovam de que é muito mais do que pela saúde, pelo bem-estar, pro metabolismo, enfim. E aí a gente precisa o quê? Confrontar isso. Então, se eu acredito nisso, eu preciso confrontar isso que eu acredito. Como que eu confronto? Com conhecimento, com informação, com o meu próprio, com a minha própria experiência, mostrando para mim de que não, né, não é futilidade. Olha, eu não tinha disposição, eu não tinha energia, eu vivia cansada. E agora? Não, agora que eu passei a fazer academia, eu tenho mais disposição, eu tenho mais energia, parece que eu tenho mais combustível. Fazer atividade física me dá combustível. Então a gente vai conseguindo identificar isso e a gente vai conseguindo mudar. O que é importante você entender? Que você tem um objetivo, certo? Tem algo que você quer chegar, então tem um peso que você quer ter, tem um corpo que você quer ter. Muitas mulheres, elas desejam emagrecer e conseguir manter. O que você precisa? Você precisa estar alinhada. Eu falo que não tem certo, não tem errado, não tem bom e nem ruim. Agora precisa ser coerente. Você precisa estar alinhada entre o quê? Entre aquilo que você deseja, seja o corpo, o peso, aquilo que você deseja para o seu futuro e o que você pensa com relação àquilo. Isso precisa estar muito alinhado. Precisa existir essa coerência, porque senão você não vai conseguir sustentar aquilo por muito tempo. E aí o que acontece? O que acontece com 95% das pessoas, elas até alcançam um objetivo, mas elas não conseguem sustentar, porque são dois processos completamente diferentes. O processo de emagrecer é um e o processo de manter o peso é outro. Então, a gente precisa, mediante o processo que a gente está, identificar quais são os nossos bloqueios e começar a fazer esses bloqueios para que a gente consiga, de fato, alcançar aquilo que a gente deseja e, principalmente, conseguir sustentar isso, tá? Então, é isso que a gente trabalha na mentoria DMM.
Se você quiser saber um pouquinho mais, a página dela tá aqui embaixo. Se você estiver vendo esse vídeo, no momento que as inscrições estão abertas, né? Seja muito bem-vinda. Clique aqui se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Aqui embaixo tem meu WhatsApp também, você pode clicar e você pode me chamar para tirar suas dúvidas com relação à mentoria. E bora lá, vamos, que a vida é muito boa para a gente não viver bem dentro do próprio corpo. Bora!